Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre limites laterais. Na última aula, nós aprendemos que o limite de uma função f de x para quando x tende a um determinado valor p é obtido analisando-se o comportamento da função f de x nas vizinhanças do ponto P dado. Dessa forma, nós aprendemos que para obter o limite de uma função em um ponto P, devemos escolher valores de x suficientemente próximos a p de ambos os lados e avaliar para qual valor de y a função se aproxima quando nos aproximamos de p. Agora, considere o gráfico da função g de x e vamos determinar o limite dessa função para quando x tende a 2. Observe que quando escolhemos valores cada vez mais próximos de 2 e que sejam maiores do que 2, os valores de y se aproximam de zero. Por outro lado, quando escolhemos valores de x que sejam menores que 2 e que se aproximam cada vez mais de 2, temos que os valores de y se aproximam de 2. Temos, então, que o limite da função g de x para quando x tende a 2 pela esquerda é diferente do limite da função g de x para quando x tende a 2 pela direita. Dizemos, então, que os limites laterais da função g de x para quando x tende a 2 são diferentes. Assim, existem dois limites laterais. O limite lateral à esquerda, que consiste no limite de uma função f de x para quando x se aproxima de um ponto P pela esquerda, e utilizamos a seguinte simbologia. Limite de f de x, quando x tende a p pela esquerda, é igual a L. E o limite lateral à direita, que consiste no limite de uma função f de x, para quando x se aproxima de p pela direita. E utilizamos a seguinte simbologia. Limite de f de x, quando x tende a p pela direita, é igual a L. Desta forma, o símbolo x, seta p-, indica que estamos considerando apenas valores menores do que p. E o símbolo x, seta p+, que estamos considerando apenas valores maiores do que p. Retornando ao nosso exemplo, temos então que o limite esquerdo de g de x para quando x tende a 2 é igual a 2. E o limite direito de g de x quando x tende a 2 é igual a 0. Agora vai uma informação extremamente importante para você. Uma vez que os limites laterais de uma função em um determinado ponto P são diferentes, o limite da função quando x tende a p não existe. Dizemos, então, que o limite de f de x quando x tende ao número real p vai existir e será igual a L se e somente se existirem os limites laterais de f de x quando x tende a p e se estes limites laterais forem iguais a L. No nosso exemplo, temos, então, que o limite de g de x para quando x tende a 2 não existe, pois os limites laterais são diferentes. Na próxima aula, vamos estudar alguns aspectos sobre continuidade das funções. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso, e até mais!